Deus é bom. Eu dei um nome, né, para essa pregação de hoje, Cavando Problemas. Mas eu queria, antes mesmo de nós lermos, né, os versículos que nós vamos ler para essa manhã, eu queria lembrar você que cavar, né, é algo que nós fazemos sempre. Você deve lembrar que, algum tempo atrás, talvez você estivesse aqui, nós pregamos sobre uma mensagem sobre cavar poço no deserto. E aí nós lemos textos da Bíblia que mostram, né, que até hoje, lá em Israel, tem poços cavados por Jacó. Aquele poço nunca secou. Deus abençoou, ele nunca secou. Então, Deus mandou cavar e as pessoas cavaram. E às vezes, esses poços foram cavados no deserto. Então, essa pregação que eu fiz, né, anteriormente, falava justamente de você confiar em Deus e cavar aonde Ele mandasse. Não onde você queria, mas onde Ele mandasse. E se você cavar, por exemplo, né, foi um exemplo que eu dei, se você cavar perto, né, quem já brincou de fazer buraco na praia sabe. Se você cavar na areia, você vai achar um lençol ali, só que de água, ou é salobra, ou é a própria água do mar, né? Água salgada. Então não serve. Serve a gente cavar onde Deus manda, e serve a gente cavar como Deus quer. Então, agora eu queria que você abrisse, né, em 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos, tá? 1 Reis 16 diz assim: No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Só uma explicação, nessa época já estava reino dividido, Israel e Judá, mas o que está dizendo aqui é que Israel estava influenciando o reino de Judá, tá? Versículo 4, também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas, e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, então o rei de Israel junto com o rei da Síria, né, saíram para lutar contra Acais e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas, que eram descendentes de Esaú, né, irmão de Jacó, os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Versículo 7. Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acais ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, e enviou-os como presente ao rei da Síria. É a Síria, né? Antes o rei da Síria sem o A. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou Rezim, que era o rei da Síria, só até aí. Vamos orar? Senhor,
obrigado, Pai, por essa mensagem, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela inspiração que Tu me deste, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha a cada um, Senhor. Que cada um abra o seu coração para ouvir o que precisa ouvir de Ti. Que seja assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós cavamos para o bem e para o mal. Nossa vida é fazer algo. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda, ou você vai para junto de Deus, ou você vai para longe de Deus. E aí, esses versículos, né, eles vão nos mostrar, né, como nós começamos a nos aprofundar quando nós fazemos as coisas erradas. E a primeira coisa que eu gostaria, né, de ressaltar, né, e aí não tem a ver com o texto em si, mas para você saber, como eu falei, o reino já estava dividido. Então os primeiros reis, os 3 primeiros, reinaram num reino único. Esse reino era, né, junto Israel e Judá, depois como se foram divididos, né? Mas esses primeiros reis, e o primeiro deles foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro Salomão. O quarto rei, né, já era o filho de Salomão, e foi nessa época, né, que Deus determinou que fosse dividido o reino. Tá? Mas foi dividido por causa do pecado, por causa da desobediência. Né? Os 3 primeiros reis, né, reinaram sobre as 12 tribos, e eles juntos reinaram 120 anos. Vocês prestaram atenção quantos anos reinou Acais sem olhar? Quem lembra? 16 anos. Isso não era nada, né? Os outros reinavam 40 anos. Então, isso não era nada. Aquele homem, a partir do filho de Salomão, o Roboão, né? E aí foi nele que foi dividido o reino, e Jeroboão, que ficou com as tribos do norte. A partir daqueles anos, os reinos foram diminuindo. Sucediam-se reis com uma maior frequência, porque a maioria deles não obedecia a Deus. A maioria não obedecia a Deus. Então, por causa do pecado do povo que adorava outros deuses, e por causa do próprio Salomão, eu queria que você abrisse agora 1 Reis, capítulo 11, onde está isso bem claramente, 1 Reis 11. Leia comigo aí, versículo 9 a 13. 1 Reis 11, versículo 9, diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Ele estava falando de Jeroboão já aqui, tá? No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Fez com o filho dele, Roboão. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Amém. Então diz claramente no início aqui, que Deus se irou com Salomão, e por isso houve o quê? A divisão. Então o povo e Salomão causaram a divisão. Deus dividiu o reino de Israel, que era um reino só, a partir do filho dele, Roboão, né, que também não buscava obedecer a Deus. Então, esse é um ponto. O reino já estava dividido, mas ainda assim havia influência, né? As pessoas iam a Jerusalém, mesmo do norte, né? Jeroboão criou lá um sistema paralelo que Deus abominou, por isso ele foi, por isso é que aconteceu dele perder também o reino, né? As 10 tribos que ele tinha ficado. Mas, entenda, foi por desobediência que o reino foi dividido. Então, o primeiro ponto agora dessa mensagem
é que o pecado, ele divide. O pecado, ele divide. Você não pode permanecer, seja qual seja o pecado, você não pode permanecer, seja qual for o pecado, você não pode permanecer no pecado e pensar assim: isso é só um pecadinho, isso sou só eu que faço, isso ninguém sabe, isso não afeta ninguém. Afeta. O pecado divide. Divide o quê? Nós de Deus e nós de outros seres humanos. O pecado, ele tem como uma força embutida, dividir. Você sempre terá consequência. Por isso nós temos que buscar eliminar o pecado. E nós pecamos. Eu peco e você peca. Mas nós temos que buscar eliminar o pecado da nossa vida, porque ele divide homens de Deus e homens de outros homens. Ele causa separação sempre. É um poder que o pecado tem, tá? Não é de um pecado específico, não. Não é, por exemplo, só da ganância que pode dividir, por exemplo, herdeiros, né? A ganância fez a família separar. Não, qualquer pecado traz divisão. Por quê? Porque nós, com o pecado, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, eu não posso e você não pode. Não, quer dizer, por opção eu posso viver longe da videira, né? Aquilo que me alimenta. Eu posso, por opção eu posso. Você pode? Pode. Deve? Não. Então, quando nós fazemos isso, e aí você sabe que não é bom estar longe, quando nós fazemos o pecado, seja ele qual for, você se separa de Deus. E a separação de Deus naturalmente nos leva a cavar um buraco. Você começa a cavar um buraco. Quando você se separar por causa do pecado, você cava um outro buraco. Aí as pessoas usam o termo brecha, né? Que eu não gosto, mas a verdade é essa. É que a gente abre uma brecha. Você tem um pecado e por ali entra muita coisa ruim na sua vida. Você está só fazendo o primeiro, né? Tirando a primeira terra, a primeira areia, depois vem outras. Então, o pecado ele gera separação, e a separação gera mais pecados e mais separação, e aí o buraco vai aumentando. E aí a gente começa a cavar um buraco e nós mesmos nos enterramos. E nós precisamos entender, e nós vamos ver nesse texto que mostra, né, isso que eu estou falando, ele vai elucidar isso para nós. Sabe, sem Deus nós somos péssimos. Sem Deus, eu e você somos ruins, porque impera sem Deus o lado contrário. Se nós não somos de Deus, nós somos o inimigo. Se nós estamos nos separando de Deus, nós estamos nos aproximando. Não existe a situação de eu me afastar de Deus e não me aproximar de Satanás, o inimigo de Deus. Quando eu não faço o que Deus quer, eu me aproximo de Satanás. Então, quando nós caímos e não nos levantamos, quando nós não nos limpamos, quando nós não voltamos a Deus, tudo o que é de ruim que há em nós vem e fede, como incenso podre, né? Porque o nosso louvor é incenso para Deus. Quando nós fazemos coisas erradas, nós estamos louvando a Satanás. Nós estamos então fazendo um incenso podre, né? Sabe, uma adoração pagã, uma adoração nossa ou da nossa vida para o inimigo de Deus. Não há um meio termo, não há o cinza, né? Ou é preto ou é branco. Não há um pé cá e outro lá. Não há um em cima do muro, não pode. Sabe, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos lutar contra isso. Eu e você, porque eu tenho que lutar, assim como você. Então, Deus, Ele é um Deus de perto, é um Deus que quer estar perto de nós.
Ele é um Deus que é um Pai presente, o Espírito Santo está em nós. Então, sabe, mas aonde reina o pecado, Deus não está. E se o pecado está reinando em nossas vidas, o que vai acontecer é que Deus não vai estar nela. E por isso, nós precisamos entender que nós temos que mudar. E se Deus não está, eu fico ainda pior, eu me afasto mais. No caso de Acais, o versículo 3, de 2 Reis 16, ele diz, abra comigo, 2 Reis 16, versículo 3. Eu falei, que nós ficamos piores, Olha só. Andou nos caminhos dos reis de Israel, aí vem o absurdo, e chegou até a queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Aí você vai dizer, puxa, que coisa absurda, Hoje tem gente fazendo isso. Você sabia disso? Hoje tem gente queimando seus filhos. Saiba isso. Existe isso hoje. Existem pessoas, aí não são os pais, mas raptando crianças para fazer sacrifício. Não é divulgado para não apavorar geral, Mas existem crianças sendo raptadas para sacrifícios. Então isso não é uma coisa de antigamente. O mal é tão mal hoje quanto era antigamente. A sociedade, ela tem regras hoje que naquela época não tinha, Tanto que ele conseguia fazer, porque a regra, a sociedade não chegava e reprimia ele. Hoje existem regras, e você vê o Estado Islâmico não está sobre regras. Como ele não está debaixo de regras, eles fazem o que eles fazem, Então, sabe, a gente se afasta e vem o pior de nós. Existe coisa mais baixa que um pai pode fazer do que queimar o seu filho? Eu não vejo, eu não consigo enxergar. É o mais baixo que eu consigo ver, é isso. É a degradação total, não só do relacionamento da pessoa com Deus, mas também entre o relacionamento humano. A pessoa, para chegar a isso, degradou tudo. Sabe, assim eu falei, o pecado, ele faz separação entre nós e Deus e entre os seres humanos. Você começa a agir da forma errada, você não percebe, mas você fica mais irritado, você fica menos, amoroso, você perdoa menos, aí você pode imaginar tudo que é relacionamento, tudo que Jesus falou contra, amar o inimigo, você faz tudo o contrário, porque o pecado está reinando. Esse é o primeiro ponto. Então, o pecado, ele tem um poder, e esse poder é de dividir. O segundo ponto que nós vemos, nesse texto, é que quando nós estamos longe de Deus, nós cavamos ainda mais o buraco, tentando resolver. Quando nós estamos longe de Deus, nós cavamos mais fundo ainda, nós metemos os pés pelas mãos, nós vamos cada vez mais fundo nos problemas. Nós criamos problemas, por isso o título que eu dei, cavando problemas, porque quando você não cava com fé, você está cavando problemas. E a consequência, dos nossos pecados é essa, A gente cava problemas. Nós buscamos soluções nos lugares errados. Versículo 7, deixe aberto em 2 Reis, 16, versículo 7 diz assim: Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Olha o que ele fala aí, gente. Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Ele tentou resolver de alguma forma. Ele viu, que aquele reino que já era dividido pelo pecado, Israel, o reino do norte, tinha se aliado
ao rei da Síria contra ele, e ele falou: vou buscar um maior que o rei da Síria. Quem é o maior que o rei da Síria? Quem é o maior que o rei da Síria? É Deus. Não o rei da Assíria. Quando nós estamos no meio do pecado, quando nós estamos pecando, nós nos afastamos de Deus. E aí a gente tem um problema, qualquer saúde, dinheiro, qualquer coisa. Aí você vai, em vez de buscar a solução em Deus, que Ele poderia ter feito, se arrependido, como nós podemos fazer, nos arrependermos, né, e voltarmos atrás, ver onde nós pecamos, que a palavra de Deus diz isso, retorna da onde você pecou. Ele podia ter feito isso, mas ao invés de ele fazer isso, ele vai e cava mais problemas, porque ele foi a pessoa errada e falou as coisas erradas. De quem nós somos servos? De quem nós somos servos? De Deus. Ele falou: eu sou teu servo, eu sou teu filho. Ele estava fazendo ali, né, uma relação, uma simbiose. Ele estava fazendo um mescla, né, uma mesclagem com um rei. Vocês viram o filme 300? Quem viu o filme 300 aí? Cherche, aquele ator brasileiro que não falava nada porque ele não falava inglês ainda. Hoje ele já fala inglês. Rodrigo Santoro, se eu não me engano, ele fez um personagem, né? Eu não lembro se ele era o Xerxes ou Atarxerxes. Eu acho que era o Atarxerxes, porque é filho do Xerxes, né? Mas ele estava naquela figura. Aquilo ali era a imagem de um rei daquela época. O rei da Síria era por ali, o rei da Babilônia. Pessoas que adoravam deuses falsos. E esse homem, conhecendo a palavra, tendo profetas junto a ele, né? E você, depois, se você quiser, e a gente vai fazer pregação sobre a continuação, né, desse capítulo, havia profetas, havia sumos sacerdotes. Ele foi buscar no lugar errado. Você e eu, quando a gente não presta atenção, a gente busca a solução no lugar errado. E eu não estou falando de você não resolver, né, com artifícios humanos, não estou falando isso. Mas a solução você busca em Deus. Depois de buscar em Deus, você pode, né, fazer qualquer outra coisa. Ir ao médico, deve, né? Pedir um empréstimo, se você gastou demais, deve, né? Mas, entenda, a primeira opção é Deus. Ele não fez isso, ele foi ao rei da Assíria. E a consequência disso aqui que nós vemos, dele dizer que era servo, etc., né? A consequência é que antes o reino, né, não tinha um dono externo. Agora, o rei da Síria domina Israel, a parte do norte, né, que estava com os sírios, domina a Síria e domina também o sul, e eles todos agora estavam pagando tributo ao rei da Síria. Eles se tornaram servos daquele rei, territórios tomados pela Síria. Eles se tornaram pessoas presas. O pecado torna as pessoas presas. Jesus liberta e Satanás prende. A nossa liberdade não é uma liberdade para pecar, mas a prisão é pecar, e o pecado traz a prisão. Então o que ele fez foi isso. A consequência dele buscar a fonte errada trouxe sobre eles agora, todos eles, né? Todos eles agora estavam dominados pela Síria e pagavam tributos à Síria. Eles não podiam mais viver. Quando nós, olha todo mundo para mim aqui, quando nós pecamos e continuamos nesse pecado, você e eu, se fizermos isso, você e eu ficamos presos e começamos, sem perceber, a pagar tributos para Satanás.
começamos a pagar tributos para Satanás. E cada vez mais nos envolvemos. E ficamos mais longe de Deus. Sabe, o pecado, ele dividiu o reino de Israel. Em Judá ao sul, Israel ao norte. Israel se juntou aos sírios e Judá aos assírios. E no final das contas, todos estavam oprimidos. Esse é que é o final. O final das contas, todos estavam oprimidos. Porque o pecado, ele nos leva, muitas vezes, a agir no impulso. Ao invés de nós irmos para Deus, nós orarmos, Ele nos leva por impulso. Sem orar, sem pedir ajuda a Deus, nós somos tentados a fazer o errado e nos enrolamos cada vez mais. Nos juntamos cada vez mais ao inimigo. E confiamos muitas vezes na nossa própria força. Não, eu vou resolver isso. E você só se enrola. E aí nos faz voluntariamente, nós nos pomos voluntariamente debaixo do poder de Satanás. Como Acais fez, dizendo que seria servo e filho do rei da Síria. Eu quero dizer para você não cavar buracos. Se você tem um problema, leva a Deus. Se você tem um problema, não tente resolver com as suas próprias forças. Você vai fazer isso sim depois de levar a Deus. Depois de entregar a Deus, de confiar em Deus. Porque se você fizer o contrário, você estará cavando buraco. Se Deus, Ele não está nas coisas erradas que nós fazemos. Às vezes eu ouço, pessoas falando algumas coisas assim, sobre negócios, sobre outras coisas além de negócios, sobre a sua vida e tal, e a pessoa diz assim, não, eu sou abençoado nisso. Eu fico olhando, não é bênção de Deus, é Satanás dando corda, e um dia ele puxa, aí a pessoa vai e se suicida, ela vai e se separa, ela vai, porque um dia ele puxa a corda, você vai fazendo a coisa errada, e a pessoa às vezes diz assim, eu sou muito abençoado por Deus. E relata coisas que ela está fazendo errado. Satanás só está dando corda. Uma hora ele puxa. Uma hora ele vai enforcar. Então, não cave buracos. Não aprofunde buracos na sua vida. Sabe, se você já abriu se você reconhece, eu fiz isso errado, eu criei um problema, não se aprofunde mais nesse problema. Não piore a situação. Mesmo que você já esteja numa situação difícil, não recorra ao inimigo de Deus, ao inimigo das nossas vidas. Você pode zerar qualquer situação com Deus. Você pode se acertar. Não continue no pecado. Não continue. Para. Volta atrás. Porque é uma sequência. Uma coisa vai trazendo outra e vai cada vez mais aprofundando. E você piora os relacionamentos. Você piora os relacionamentos seu com Deus e você com a outra pessoa. Com as pessoas que estão à sua volta. Quando você peca, a consequência é essa. É desconfiança, é falta de amor, é falta de perdão. Começa a haver atrito, porque é isso que acontece. Então, sabe, se você já fez alguma coisa, se você já cavou um buraco, se você está já numa situação ruim, porque você criou isso, eu estou falando só das que você criou, Aliás, serve para todas. Seja criada por você ou não, se você está num buraco, não aprofunde mais ele. Não busque as coisas erradas. Não seja levado pela opinião dos seus amigos. Não seja levado pela opinião daqueles que não têm na palavra de Deus a base da sua vida. Porque é isso que acontece. Muitas pessoas têm opiniões. Muitas pessoas. Aí você tem que olhar para a vida da pessoa e ver.
Por exemplo, essa pessoa mente. Constantemente essa pessoa está mentindo. E aí você continua acreditando que Deus está abençoando a pessoa. Pô, mas ela mente. Ah, mas todo mundo mente. Mas você tem que enxergar que esta pessoa, você tem que ter uma restrição. Você tem que confrontar o que ela fala com a palavra de Deus, as atitudes dela com a palavra de Deus. Eu estou falando só de mentira, eu estou falando, né? Mas se a pessoa que está ao seu lado, te aconselhando, é uma pessoa que é assim, você tem que tomar cuidado, porque vai ser que nem Israel. Os reinos já estavam divididos, mas eles influenciavam. Israel influenciou o reino de Judá. E nós precisamos entender isso. Então, não vá mais para perto do inimigo. Vá mais para perto de Deus. Está com um problema, está com um buraco? Vá para mais perto de Deus. Se você está numa situação difícil, não recorra ao inimigo, recorra a Deus. Deus sempre tem um milagre para nós. Sempre Ele tem um milagre pronto para nós. Ele está pronto para operar um milagre nas nossas vidas. Não recorra às coisas erradas. Não recorra às coisas erradas. Recorra a Deus. Não busque. Não faça o que Acais fez. Busque homens poderosos. Às vezes, quando você busca... Você conhece como é que funciona a máfia? Quem conhece como funciona a máfia? Ninguém conhece? A máfia é um sistema que ele ajuda você e depois ele te cobra. Então, é assim que funciona. Eles te ajudam, tipo assim, você está sendo ameaçado por um inimigo, aí você vai lá no mafioso, pô, esse cara está perturbando meu negócio, isso aqui e tal. Aí o mafioso vai lá, dá um jeito nele, mas você fica devendo um favor. Depois ele cobra esse favor. Então, o nosso inimigo, ele é assim. E tem pessoas no mundo que são assim, né? Então, não recorra a homens poderosos, aos ricos, aos políticos, né? Não recorram aos reis da Síria ou os reis de hoje. Busque ao Senhor, seja qual for a situação. Então, a primeira coisa que você tem que entender nessa manhã, e eu espero que você tenha ouvido do Espírito Santo, né? É que se você continua no pecado, você vai cavando um buraco cada vez mais fundo. A segunda coisa é que isso faz com que você, mesmo sem perceber, você vai se afastando nos relacionamentos, na sua família, dos seus amigos, você vai, né, se afastando, porque o pecado causa divisão. O pecado, ele causa divisão. E aí você tem que perceber também que você não pode recorrer ao inimigo, ao homem forte, porque é Deus que vai te dar a solução. Então, que você não recorra nem às suas forças, nem àquilo que está disponível a você. Que você recorra a Deus. E qualquer situação em que você se encontre, Deus tem solução para você e para mim. Qualquer situação. Eu já passei por situações, né, ruins e Deus solucionou. E eu espero que você tenha essa confiança em Deus. Isso passa por tudo, né? Isso passa principalmente da gente eliminar pecados. Às vezes a gente sabe que está pecando e fica, né, numa situação prostrado, eu estou pecando, mas não faz nada além disso. O que você tem é que resolver não fazer mais, você tem que resolver pedir ajuda a Deus, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Amém? Pecados todos nós temos, mas nem sempre a gente enxerga que manter-nos, né, nesse caminho de continuarmos pecando vai nos trazer cada vez mais aprofundar num buraco e se enterrar. Então vamos ficar de pé. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vem aqui à frente.
Vamos orar. Tirar você da posição de conforto, né? Venha para cá, chegue mais. Fique todos aqui, né? Dá espaço ainda, né? Isso. Feche seus olhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos ser renovados. Todos nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Todos nós precisamos que Deus nos tire de buracos que nós cavamos ou não. Se nós temos um problema, isso ainda não é um buraco. Só se torna um buraco se nós começamos a dar soluções erradas para aquele problema. Então, que você entenda, que você confie em Deus. Deus pode nos livrar de toda e qualquer situação. Ele pode. E diz a palavra que quando nós temos problemas, esses problemas serão por um pouco de tempo, só para que nós possamos aprender. Então, se há algo que Deus permitiu, mesmo que Ele não tire de imediato, não é para nós recorrermos ao outro time. É para a gente recorrermos a Ele, e aprendermos dEle, e sabermos o que Deus quer. Ô Senhor, ore comigo agora. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque somos pecadores, Pai. Nós te pedimos perdão porque somos fracos, Senhor. Porque nós recorremos, Senhor, muitas vezes às coisas erradas, os caminhos errados, às pessoas erradas, aos poderes errados, Senhor. Ô Pai, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos nossos problemas, para que a gente não aprofunde, ó Pai, ainda mais esses problemas, Senhor. Que nós não saiamos a cavar problemas, ó Pai. Pelo contrário, Senhor, que seja, Senhor, como está escrito na Tua palavra, Senhor, que os vales seriam erguidos e as montanhas aplainadas, Senhor. Ó Pai, traga, Senhor, isso para a nossa realidade, para a nossa vida, Senhor. Se nós estamos em vales ou temos montes enormes de problemas, Senhor, que Tu, Senhor, nos tire dos vales, Senhor, e aplane, Senhor, as montanhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos fracos e débeis, Senhor, mas nós confiamos em Ti. Nos ajuda na nossa fé, Senhor. Fortifica a nossa fé, Senhor, para nós crermos, Senhor, em Ti e a Ti somente pedirmos a solução dos nossos problemas, Senhor. Retira a tentação de ir ao rei da Assíria, Senhor. Retira de nós a tentação de irmos aos lugares errados, Senhor, e buscar a solução nos lugares errados, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o certo, Senhor, o que Tu gosta, Senhor, o que Te agrada, Pai. Ó Senhor, e nos dá fé, Senhor. Ó Pai, nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Oh, fala comigo, nada é impossível para o meu Deus. Nada é impossível para o meu Deus. Oh Pai, nós não estamos falando uma frase qualquer, Senhor. Nós estamos falando daquilo que nós acreditamos, Senhor. E se há pouca fé em nossos corações, Senhor, que Tu nos ajude, ó Pai. Agora, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para viver neste mundo, Pai, para viver neste país, Senhor, para viver nesse estado, nessa cidade, Senhor. Ó Pai, violentos, Senhor, dominados pelo inimigo, Senhor.
por facções, Senhor, dominados, Senhor, por corruptos, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Pai, que apesar de todo o mal, Senhor, que está à nossa volta, que nós sejamos luz, ó Pai. Nos tira, Senhor, do buraco, Senhor, e nos põe, Senhor, como está na Tua palavra, no alto dos montes, ó Pai, para que vejam a nossa luz brilhar, Senhor, e cheguem a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, renova a nossa fé, Senhor. Ó Pai, faz com que cada um aqui, Pai, que se sente pecador, Senhor, se sinta agora perdoado por Ti, Senhor. Que você peça pessoalmente perdão ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te peço perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor. Restaura, Senhor, na minha vida aquilo, Senhor, que foi roubado, Senhor. Aquilo que foi danificado, Senhor. Restaura os nossos relacionamentos, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu sou muito falho, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Senhor, venha, Senhor. Tu és a nossa solução. Espírito Santo, Tu és a nossa motivação, Pai. Espírito Santo de Deus, nos motiva nessa manhã, Senhor, a prosseguirmos, Senhor, a sair do buraco, Pai, errado, Pai. Senhor, a sairmos, Senhor, e respirarmos, Senhor. Senhor, que nós possamos Te louvar em espírito e em verdade, Pai. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.